CXP23, estamos aqui de volta porque teremos um workshop com uma convidada especial, que é inclusive convidada do evento. Vou chamar ao palco então Sakura Proms! Venha, meu bem! Palmas! Deixa eu pegar aqui pra ti, por favor. E aí galera, beleza? Eu sou Sakura Proms e eu trabalho com cosplay há muitos anos. E eu fui convidada para dar um workshop e falar com vocês sobre confecção de peças de cosplay com o EVA, que é um material mágico de todos os cosplays. Aqui eu atrapalho vocês estão vendo também? Eu tô trabalhando? Aqui tá melhor, eu acho. Ok. Deixa eu pegar aqui. Belezinha, olha só. Queremos hoje técnicas e usos do EVA, porque uma coisa que se destaca muito no seu trabalho, eu acho que é justamente esse cuidado com ensinar o uso dos materiais. Eu acho que é legal pra galera conhecer. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho pro pessoal antes assim, de falar alguns outros cosplays que você fez, ou seus favoritos. Então, eu comecei a fazer cosplay quando eu tinha 15 anos, atualmente eu tenho 33, então são muitos anos fazendo cosplay. Eu comecei como todo mundo na minha época, fazendo cosplay de Missa do Death Note. Todo mundo da minha geração fez esse cosplay, era uma febre geral, todo mundo fez. E eu comecei como todo mundo nessa época sem acesso a nada. A gente não tinha acesso a peruca de qualidade, a gente não tinha acesso a tutoriais de qualidade, materiais, não existia isso. Como o pessoal velho fala, é tudo mato, não existia outras coisas. E aí eu comecei a me aventurar nos artesanatos para tentar descobrir técnicas. Eu vi o pessoal lá de fora fazendo e falei, eu acho que eu consigo fazer também, vou descobrir. E aí eu comecei a compartilhar no blog tudo o que eu fazia. Eu digitava, nessa época era texto ainda, não era vídeo. E aí eu comecei postando no blog tudo que eu tava fazendo, as técnicas que eu tinha descoberto e tal. E o pessoal começava a pedir dicas, falava, como é que faz isso? Aí eu tenho essa lança pra fazer, como é que eu vou fazer ela? E aí eu comecei a fazer meio que tipo tutoriais escritos por encomenda. As pessoas mandavam o que elas precisavam e eu escrevia pra elas como é que eu iria fazer essa peça. Aí depois de um tempo eu resolvi gravar, eu consegui uma câmera e eu falei, eu vou gravar o que eu estiver fazendo, nem tutorial nem nada, tipo, vou gravar aqui do jeito que eu estiver fazendo. E postei no YouTube. E aí explodiu. Aí o pessoal começou a assistir, começou a acessar. Aí eu comecei a me profissionalizar no jeito que eu gravava os vídeos, porque a gente gravava tudo meio torto, sem qualidade de iluminação. Aprendi também a falar, é muito importante que você consiga se comunicar com as pessoas e explicar as técnicas que você está fazendo. E aí isso foi evoluindo e foi crescendo. Hoje em dia a gente tem muito mais criação de conteúdo na internet, as pessoas são acostumadas a consumir isso também. E isso foi evoluindo para o meu trabalho hoje em dia. Que é maravilhoso, inclusive convido vocês todos que não seguem ainda, por favor, vão acompanhar o trabalho. E vamos começar com nossa técnica de uso, tá? Gameplay. Tem uma introzinha. Olha aí que linda. É mais ou menos o que eu falei, né? E hoje em dia a empresa, né? A Sakura Proms é, como vocês me conhecem, mas é a minha empresa e ela só funciona graças a eu e meu marido que está sentado ali. Ele faz parte do serviço também, então quando eu falo, nós fazemos isso no Sakura Proms, é porque é na minha empresa, eu não faço mais tudo isso sozinha, obviamente. E é isso, a gente está aqui para descomplicar o cosplay pra galera. Olha que lindas as fotos de exemplo. Sim. Ok, isso aqui usou, né, o material específico do dia é justamente EVA. O EVA, e a gente não tá falando de Evangelion, gente. A gente tá falando de EVA. EVA é uma sigla, né? Nunca lembro o nome técnico disso, acetato vinílico etílico. Que tá estranho, né? Porque ele não é de acordo com a nossa linguagem. A sigla é do inglês, não é do português, por isso que a gente chama de EVA. EVA é um plástico, ele é basicamente um plástico, um fofinho, né? Uma borracha. Em inglês, ele até tem EVA, aí espuma na frente, porque ele é uma base de uma espuma, né? E ele é muito bom de se utilizar. Vocês já devem ter todos contato com o EVA, pelo menos uma vez na vida. Na escolinha, usando para fazer letrinha, brincando em tatame. Se você já foi na academia, você pisou num EVA, então todo mundo já teve contato com o EVA. A graça do cosplay é que a gente resolveu tacar calor no EVA e descobriu o que ia acontecer. Então a gente modela ele como se fosse uma massa, como se fosse uma coisa, pra gente conseguir criar o que a gente precisa, né?
E a gente só consegue fazer isso com calor e o EVA porque ele é, tecnicamente, o nome chique dele é que ele é um termoplástico. Ele é um plástico que reage a calor, por isso que tem esse nome chique, termoplástico. Tem alguns termoplásticos que são autocolantes também. Então, quer dizer que ele não precisa de cola. Só pra você esquentar ele, que ele cola no outro igual ele. E no cosplay a gente utiliza muito o EVA para fazer tudo. Não, você até consegue fazer roupa com ele, mas eu não recomendo. Mas em geral, armaduras, props, peças em geral. Tudo que não é tecido no cosplay é EVA. Você tem duas opções. Brincadeira. Mas é basicamente isso. A gente pode usar para fazer diversas coisas diferentes. Por exemplo, nesse cosplay que eu estou usando aqui, a máscara é EVA, os machados são EVA e eles são super leves e tem um acabamento mega legal. E você consegue acabamentos diferentes. A máscara tem um acabamento e os machados tem outro. E eu usei EVA de tipos diferentes, que a gente vai falar mais pra frente, para conseguir peças diferentes. Então tem aí um pulo do gato. Tem até a máscara, né, que você tá usando. Sim, tem a foto dela. Uma canetinha. Olha aí que bonito, outras coisas bonitas. Sim, algumas peças feitas de EVA. Essa peça tem uma coisa legal, não é a temática de hoje, mas... tá vendo que tem duas fotos ali? A foto de trás, ela é de EVA, mas a peça da frente, ela foi feita de papelão. Então vocês podem ver o acabamento, quando você sabe fazer acabamento na peça, ela fica bem parecida uma com a outra. Não é a temática do dia, mas é possível você conseguir confeccionar peças de EVA de papelão, fica aí o extra, né? Muito bom, inclusive, né, tem vários tutoriais, vários momentos em que você ensina no seu trabalho a mexer com papelão também, que também é muito acessível, né? Mas, às vezes ele é até mais acessível do que o EVA, só pelo fato de você encontrar mais no mercado. Sim, o EVA, nem todo mundo tem mercado próximo onde venda o EVA, e às vezes o papelão é mais acessível, mas aí fica para outro workshop. Isso, arrasou. Próximo aqui, ó. Olha aí. Essas peças também foram feitas. Esse é o vermelho, é o busto da Chandra, de Magic the Gathering. E o dourado foi uma primeira versão que eu fiz pro busto da Lady Locke, que eu usei. Esse daí, como eu fiz um pra ser bem fácil para todo mundo fazer, eu fiz ele com uma base de sutiã normal e utilizei um EVA fininho, daquele que a gente acha normalmente em papelaria, para fazer as escamas. E dá um resultado bem legal. Nossa, ficou incrível. Lindíssimo. Essas peças também, dá pra ver que há uma gama de peças bem diferentes que a gente pode fazer. A flauta é toda feita de EVA, a modelagem é feita por EVA, a flor é feita de EVA, é tudo EVA. E as bananas também tem aquele pulo do gato igual as martelinhos. Um deles é feito de papelão e o outro é feito de EVA. E você consegue fazer peças bem legais. Arrasou. Olha, nossa, isso tem bem mais detalhes. Esse aqui dá um trabalho pra fazer, mas é bem recompensador. Eu fiz a arma do Cassie, de Overwatch, e as pistolas da Miss Fortune Battle Bunny, que são aquelas novas. E nessa arma, até os coelhos são de EVA também. E é uma modelagem que eu faço, que uma das coisas que eu me especializei é fazer os moldes. E esses coelhinhos, eles são ocos. Você não precisa colar vários EVAs, depois lixar, que é o que muita gente faz, acaba criando uma peça maciça. Você consegue usar EVA um pouco mais fino e modelar ele para fazer ele oco, ele fica mais leve, você não precisa dar tanto acabamento, é bem legal. Máximo. E aí a gente vai entrar nos tipos de EVA que eu tinha falado para vocês. Então o EVA no mercado você pode achar de várias formas diferentes. Eles são divididos basicamente entre gramaturas e densidades. Algumas pessoas confundem e acham que é a mesma coisa. Quando eu falo assim, você precisa de um EVA mais denso para fazer isso, às vezes a pessoa acha que eu estou falando de um EVA com maior gramatura, mas não é. Você consegue EVAs de várias gramaturas diferentes e em várias densidades diferentes. Densidade é aquela brincadeira que a gente já fez na escola, de colocar o óleo na água e um separa do outro. Isso é densidade. O que acontece quando a gente está falando de um EVA que é denso, é que ele tem mais material por espaço, por centímetro ele é mais condensado, né? Então ele tem mais material. Isso faz com que o EVA com maior densidade seja mais resistente. Ele não seja tão fofinho, igual o EVA de menos densidade, que é o que normalmente a gente acha no mercado. Os EVAs bem mais macios, né?
Então, como eu falei, que ali tem o fino de papelaria, que é o que normalmente o pessoal... eu preciso comprar uma EVA X na papelaria. O pessoal chama de fino de papelaria. E ele tem 1 milímetro, 2 milímetros, às vezes, e é aquele bem maciozinho, bem fofinho. Tem o EVA de tatame, que eu falei pra vocês que você já deve ter visto em algum lugar, o pessoal põe no chão, né? E aí você pode comprar por rolo, por metro. Essas formas de baixo, né, o fino de papelaria, o tatame, o rolo, né, são métodos que você pode usar para comprar o seu EVA. Então, os 2 primeiros são os tipos e embaixo são as formas que você pode achar eles no mercado. Aí, ó, mais detalhes. Sim. Agora a diferença entre eles, né, e basicamente para o que a gente usa. O busto, eu utilizei o EVA de tatame. E o EVA de tatame, ele compensa a falta de densidade. E como ele é mais grosso, ele tem 1 centímetro, você consegue fazer que a peça tenha mais resistência. E assim você compensa se você não acha um EVA de alta densidade. Já a tiara da Shira, eu fiz com um EVA de 5 milímetros, que é com um pouco mais de densidade. Então cada um deles está num lado dessa esfera. Normalmente, o de baixa densidade você até consegue usar para fazer cosplay, mas se você precisa de uma peça que tenha estrutura, eu recomendo de 5 milímetros para cima, porque aí você consegue aquecer ele, que eu vou falar mais pra frente, e consegue modelar ele para que ele fique mais resistente. Se não, se você for usar o de alta densidade, aí você não precisa se preocupar tanto com isso, você consegue dar estrutura para as peças. Muito bom. Aí a gente colocou os acabamentos de tipo de cola que você pode usar tanto para fixar a sua peça quanto para dar acabamento. Essas 4 colas são o que eu chamo de 4 colas essenciais, caso vocês vão trabalhar com EVA para os seus cosplays. Aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas em individual para vocês. A cola branca ou cola PVA é o que a maior parte de vocês já encontrou em algum lugar, já trabalhou na escola ou coisas assim. Ela é uma cola bem coringa para você ter no seu arsenal, porque ela não só fixa uma peça na outra, mas ela também faz uma coisa que a gente chama de primer. Primer é a preparação do seu EVA para que ele fique com um bom acabamento. Para esse machado aqui ficar lisinho, para essa máscara aqui ficar lisinha, para não ficar mais com aquela textura de EVA, se você já tentou pintar o EVA direto e fica com uma textura estranha, você precisa preparar o seu EVA para que ele fique liso. E se você precisar de um primer que seja acessível, o primer de entrada para vocês vai ser a cola branca. Só que muito cuidado, que você precisa esperar ela secar bastante. É bom ler o rótulo, a maior parte das pessoas não lê o rótulo, espera secar até a cola branca tá transparente, passa a tinta em cima e aí a pintura craquela inteira e aí não sabe o que aconteceu. E o que aconteceu? E tem uma técnica de artesanato chamada craquelê, que é quando você quer que a sua tinta craquele. E aí a técnica consiste em você passar cola branca, não esperar secar e passar tinta em cima. Caraca! As pessoas não esperam a cola branca secar. No rótulo diz que a cola branca tem que esperar 48 horas entre cada camada. E as pessoas às vezes não têm essa paciência. E aí a peça acaba estragando na parte da pintura. Sim, vamos saber disso. Sim. Aí a próxima é a cola quente, que muita gente usa só para colar as peças, né? Mas às vezes ela ser muito boa para fazer isso, porque ela tem uma boa fixação. A cola quente, você consegue utilizar ela para criar arabescos para suas peças. Se você pegar a cola quente e colocar no molde de silicone, você tira uma cópia da peça que você quiser. E você pode usar ela para fazer o detalhe que você quiser no seu cosplay. É uma carta muito coringa para você ter no seu arsenal, facilita demais o seu trabalho. E você pode confeccionar um monte de peça, e é um material razoavelmente barato de se encontrar. E se você quiser deixar ela mais lisa depois que você tirou do molde, se você esquentar um pouquinho um secador térmico, um secador de cabelo, e ela modela lisa e fica super bonita. E a parte boa é que a cola quente ela é flexível. Então você consegue tirar do molde de silicone e aplicar numa peça, por exemplo, curva, sem ter que se preocupar. Se você fosse fazer de resina, a base já tem que ser curvada para você conseguir aplicar na sua peça. Com a cola quente você não precisa fazer isso. E você pode usar cola quente para colar o seu arabesco de cola quente na sua peça de VA. Então é um processo a menos para você se preocupar. Perfeito, justo. A cola de contato, ela era antigamente conhecida como cola de sapateiro. Quem é mais velho já deve ter ouvido esse termo. Hoje em dia, a cola de contato não dá mais o barato que a cola de sapateiro antiga dava. Não adianta tentar, não dá. Não funciona mais assim. Apesar do cheiro ser horrível e penetrar na sua alma,
não dá barato. Não dá barato. Mas tem uma cola de contato no mercado que não tem mais cheiro. Você consegue encontrar ela como cola de contato sem toluol. É um toluol que cheira forte e te dá dor de cabeça. Então, se você for sensível, procure cola de contato sem toluol, você vai resolver seu problema. A cola de contato é a cola que eu mais gosto de utilizar com EVA, porque a fixação dela é muito boa e ela é uma cola flexível. E se você souber o tempo da cola de contato, você pode passar em várias peças e colar basicamente tudo de uma vez só. Você não tem que segurar a sua peça no lugar, você não tem que esperar ela secar, ela fica pronta de uma vez só. Então eu faço linha de produção, que meu pai fala. Eu passo cola de contato nas peças, depois eu volto fixando uma com a outra. Por quê? Porque a cola de contato, ela tem esse nome porque ela precisa ter contato entre as duas peças que você passou a cola. Por isso que ela chama cola de contato. Eu vejo muita gente errando e passando a cola de contato numa parte só, e aí a cola não fixa, ela não vai ter fixação nenhuma. Então você precisa passar esse lado e esperar ela chegar no ponto de toque, e quando você encosta e ela não mais sai na sua mão, e aí você junta as duas e pronto, a cola está fixada. É muito difícil da cola de contato soltar, e eu adoro, eu colo praticamente tudo com cola de contato. Prático. E a cola instantânea? A cola instantânea ou super cola, que vocês conhecem, é a cola que eu menos uso para fixar peças de EVA uma na outra, mas ela é muito coringa para colar outras peças. Porque a fixação dela, ela é muito diversa. Você pode colar diversas peças diferentes, diversas bases diferentes, resina, madeira, plástico, com a cola instantânea. Então eu gosto por causa disso, ela facilita a sua vida. No EVA, se você não tomar cuidado, ela vai criar uma casquinha no seu EVA e às vezes ela deixa parte do seu EVA frágil. E quando você mexer, ela vai quebrar. Ela vai virar uma casquinha mesmo assim, e ela quebra quando você mexe. Mas ela é muito coringa para você ter, para você poder colar outras coisas no seu EVA. E para aquele help cosplay no dia do evento, né? Você tá com alguma coisa soltando, a cola instantânea é a melhor. E a cola instantânea, ela reage não só quando com ar, mas ela reage, na verdade, com a umidade. Então, não guarde a sua cola instantânea na porta da geladeira. Eu sei que é tentador, sua mãe explicou pra você que você tem que fazer isso. Coloca que dura mais. Você está colocando a sua cola instantânea numa bomba de umidade e ela vai ficar toda ruim em 5 minutos dentro da geladeira. Não ponha, não precisa. Arrasou, melhores dicas. Vamos aproveitar porque assim, a gente teve muita informação até agora. Em pouco tempo. Em pouco tempo. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida para nossa professora de hoje. Não fique vergonha, pergunte. Aqui, ó. Eu falo muito rápido e falo muita coisa ao mesmo tempo. Então, se ficou dúvida, pode chamar. Beleza, pode perguntar. Peraí, acho que ele não tá ligado aí. Aí. Eu tenho uma pergunta sobre a cola quente. Por causa do calor dela, ela não pode deformar o EVA que seja um pouco mais fino? Sim. Eu recomendo que vocês for usar cola quente nos seus EVAs só de 4 milímetros para cima. Nem tanto porque ela deforma, mas porque a cola quente ela vai ter muito rebarba de material. Então mesmo que você tente limpar, ela não vai ficar com acabamento bonito. Então de 4 milímetros para cima, você pode tentar jogar o resto da cola quente para dentro do EVA, da parte que vai ficar para dentro. E aí você esconde. Nem tanto por ela deformar, porque aí é só você ter bastante cuidado. As pistolinhas de cola quente que normalmente a gente compra no mercado, que são de artesanato, ela não fica tão quente assim. Se você tiver uma pistola de cola quente industrial ou profissional, aí pode ser que ela fique muito quente. Eu tenho uma profissional em casa e às vezes sai fumaça, assim. Então tem que tomar cuidado. Mas basicamente os pinos de papelaria, ele não só vai deformar, como ele também vai aparecer um volume embaixo. Porque a cola quente ela tem um volume, né? Ela não desaparece como as outras colas. Então tem esses detalhes. Uma segunda pergunta. Eu já vi a cola de contato também em formato de spray. Você acha que ela é melhor ou pior do que essa spray? Eu acho que não é nem que ela é melhor ou pior, depende da aplicação. Porque, por exemplo, assim, a cola de contato, ela tende a manchar. Principalmente essas de lata, elas são amarelas, meio laranjas. Então ela mancha.
Se você for colar alguma coisa, por exemplo, de tecido, tem outras colas que eu recomendo. Se você for colar EVA, a diferença da cola do spray não é nem a qualidade da cola, mas é a superfície de aplicação. Mesmo que você aplique bastante spray, ela ainda não aplicou por inteira na sua peça. Então eu prefiro a cola que você consiga aplicar do que a que você consegue espirrar. Mas as duas colas são boas. Só toma cuidado para você usar a de fixação permanente e não a que é removível, porque senão você pode passar e ela sai depois. Mais alguma pergunta? Aqui, lá. Ok, já vai vir aí. Minha dúvida é, piso de papelaria a gente acha fácil, qualquer papelaria, mas onde que a gente consegue comprar um EVA, uma densidade maior para fazer peças mais robustas e mais elaboradas, se precisa de uma densidade maior? Hoje em dia, a gente encontra muita coisa na internet, direto na internet é o melhor lugar. Eu sei que algumas regiões do Brasil têm dificuldade em conseguir EVAs. Se eu não me engano, Centro-Oeste e Nordeste têm problemas em conseguir EVA, pelo que eu já ouvi falar. Porque tanto o Sudeste quanto o Sul fabricam EVA. Mas hoje em dia, com o invento do frete grátis, Mercado Livre, Shopee, você consegue. Você tem que procurar lojas que sejam especializadas em borrachados. E aí, através deles, você consegue. Eu já comprei EVAs muito bons, só que algumas fábricas, elas vão exigir que você faça uma compra mínima. Por exemplo, a compra mínima é R$500. Aí juntam os amigos, porque vale a pena. Aí você consegue uns EVAs de várias gramaturas e de densidades diferentes. Mas para o começo, eu falaria para você não se fixar na densidade. A não ser que você tenha muita necessidade de uma peça que seja densa, você consegue fazer com um 5 mm normal ou de tatame, quase tudo que você precisa. Oi, boa tarde. Oi. Minha dúvida é com relação ao posicionamento das juntas. Certo. Primeira coisa, se tem algum lugar que você recomendar, sei lá, no ombro é melhor não colocar no meio, é melhor colocar, como posicionar as juntas. Ou a modelagem. Modelagem para evitar que rasgue. E como que eu escondo a emenda, exato. O pessoal tem bastante dúvida. Para você unir as peças, você tem que seguir a curvatura da sua peça. Isso daí um workshop todo à parte. Eu adoro modelagem, é a minha especialização. É uma dos lugares, das áreas do cosplay que, por exemplo, a gente faz mais dinheiro, falando assim, porque as pessoas não têm facilidade em ver moldes e a gente vende os moldes. Normalmente, a gente pensa em colocar nas curvas, porque você precisa tirar uma peça 2D e transformar ela numa peça 3D. Então, aonde tem curvas, vai haver emendas. Então, por exemplo, nessa máscara aqui, você não está conseguindo ver, mas tem uma emenda bem no meio. Tem uma emenda em volta do olho, tem uma emenda na lateral da bochecha. Se quiser, depois eu te mostro por dentro dá pra ver que eu não fiz o acabamento. Pra você conseguir cobrir as emendas, o pessoal tem muita dificuldade. Tem duas coisas. Tem a emenda que está sobrando material e tem a emenda que está faltando material. Em geral, o primeiro passo antes de decidir a emenda é você ter um bom estilete e bem afiado. E praticar cortes únicos com o seu estilete. Quanto mais limpo sair o seu corte, menos você vai ter que se preocupar com a pimenta. Depois disso, é treinar colar as duas partes. Se você tem dificuldade, coloca uma superfície que você possa apoiar. Porque aí você vai ter certeza que os dois EVAs vão estar nivelados. Mesmo assim, você vai ter alguma emenda. As que estão sobrando material, você vai lixar. Essa cor eu não tenho uma retífica, que é um material que a gente tem que investir. Que é aquelas que roda assim, tem uma lixa na ponta. Tesourinha de cortar unha de criança. É uma dica muito específica. Daquelas que tem a ponta curvada. Você vai pegar ela com a curva para fora do seu EVA. Você vai colocar então a barriguinha dela encostada no seu EVA e você vai cortar devagarinho. Você consegue tirar tudo. Você consegue fazer o cosplay inteiro utilizando essa tesourinha. Só que demora, né? Porque a tesourinha é desse tamanho. Mas eu adoro. Você consegue fazer curva com essa tesourinha no seu EVA, tudo.
Com as emendas que estão faltando material, você vai ter que preencher com alguma coisa. Diversos materiais diferentes no mercado para você fazer o preenchimento. Um monte, de verdade. Tem gente que vai falar, coloca massa, coloca silicone. Você pode colocar um monte de coisa. Eu uso muito de primer, um material chamado batida de pedra. Batida de pedra tem esse nome esquisito, porque ele é um material utilizado para passar embaixo do carro, para evitar que as pedras batam e machucam a lataria do carro no andar da estrada. Eu sou uma máquina de curiosidade. E aí, essa batida de pedra ela é emborrachada e ela fica magnífica no seu CVA. Eu só uso ela de primer. E uma coisa boa é que você pode preencher suas emendas com a batida de pedra. E você pode lixar a batida de pedra depois para ficar lisinha. Então eu já preencho as emendas que estão faltando material com a batida de pedra, porque eu sei que ela vai ser compatível com o primer, que é batida de pedra. Então é um 2 em 1 ali. Temos mais perguntas. A Serafine tem uma dúvida. Ah, tá. Bom. Depois traz pra cá, tá? Boa noite. Eu trabalho com EVA há anos, porém eu vejo os gringos trabalhando com EVA e quando eles vão fazer detalhes, muitos deles usam máquina de solda. Eu já tentei e infelizmente ele vai travando a maquininha de solda, porém quando o gringo usa nos EVA deles lá fora, vai certinho derretido. Eu queria saber se é a diferença da potência da maquininha de solda ou a diferença no EVA. O nosso EVA é diferente dos gringos? Não, é a potência. É a potência mesmo? A nossa máquina de solda aqui no Brasil, a soldinha normal, que seu pai tem uma enferrujada, guardada na gaveta, ela não é muito potente. Então quando você passa, ela vai comendo, ela faz dentinhas no seu EVA. Se você conseguir, e tem no mercado, máquinas de solda com mais potência, você consegue. Caso você queira fazer e não encontre no mercado, pirógrafo. Eu ganhei, assim, é propaganda, não é propaganda da mesa de XP, mas eu sou patrocinada pela Dremel e eles me mandaram uma ferramenta chamada VersaType. É uma delícia, ela faz tudo. Ela é uma máquina de fazer tudo. Então vale a pena você investir na potência. É a potência que não faz o corte ser liso, ele fica fazendo uns dentinhos assim. Muito bom. Temos mais uma aqui. Desculpa, pode falar. Não, eu ia falar que a serpente. Ah, tá. A minha dúvida é sobre a cola de contato. Eu uso há um tempo já transpassou, mas sempre que eu abro ela, e mesmo fechando ela certinho, vai passando o tempo, ela vai virando uma linha e eu queria saber se tem como salvar. A primeira dúvida é, não tem como salvar ela. O que eu recomendo para vocês, cola de contato é um material difícil de trabalhar. E eu vejo muita gente passando desinformação na internet. Eu recebo muito hater por corrigir as pessoas. E pra mim sempre deu certo colocar na garrafinha de Coca-Cola transparente. Cola de contato reage à luz, não só ao ar. Por isso que ela vem numa lata de metal. Ou na bisnaga de metal. Se você colocar cola de contato em qualquer outro material, ela vai reagir e com o tempo ela vai ficar ruim. Você pode tirar a sua cola de contato da lata grande e dividir ela em potes menores. Eu andei comprando aquelas bisnagas que o pessoal coloca brigadeiro para festa infantil. Dá um trabalhinho para colocar de 5 minutos e quando acabar, você consegue encher de novo. E eu nunca mais perdi nenhuma cola de contato. Se você não usa com muita frequência, faça isso. É um investimento de R$30 num pacote de bisnaguinha que vai fazer você não perder mais material. Mas a cola de contato reage tanto ao nosso ar, a umidade do ar e tal, quanto à luz. Então se você deixar ela um pouquinho aberta, ela já está reagindo. Por isso que é importante a gente tirar o quando a gente vai trabalhar e fechar a lata de novo. Só que quando a gente abre a lata, normalmente é com uma chave de fenda, a gente faz um vinco. Esse vinco é o suficiente para ela começar a reagir. Então é bom você tirar tudo. Na dúvida, se você não tiver como, pega a fita crepe e passa na borda da lata toda. Ela tende a durar um pouco mais. Mas enquanto você estiver trabalhando com a cola de contato, tirou o tanto que você vai usar, o resto fecha. Não deixa ela aberta enquanto você estiver trabalhando, e esse tempo já vai começar a fazer tudo aquilo ali reagir. Eu tenho uma pergunta. Oi. Essa bisnaga que você falou de brigadeiro é tipo aquelas bisnagas de cabeleireiro, pra tintura também, é parecido? Isso, elas vêm até lacradas. Eu comprei na Shopee um monte, elas vêm com a tampa lacrada, Plástico mesmo. e elas são de metal. Ah, de metal. E ela vem com a parte de baixo aberta. Ah, sei. É
tipo um tubo de pasta de dente. Genial, pessoal. Porque eu já usei aqueles de plástico, de tintura de cabelo, que é que a pessoa faz a mistura para descolorante, enfim, para fazer a aplicação, para ficar mais fácil na aplicação. Esse tipo de embalagem, você acha que fica mais fácil de aplicar também direto no EVA? Isso, eu gosto do bico fino da embalagem da bisnaga, porque como eu uso normalmente de 3 milímetros para cima, eu já aplico direto com a bisnaga. Eu não tenho que pegar mais nada para aplicar. Legal. Mas aí se vocês tiverem problema para aplicação, faz uma bagunça, compra aquelas espátulas de silicone de maquiagem, porque depois você limpa. Ela não pega no silicone. Ótimo, arrasou. Aqui, ó, vamos continuar com o nosso papo, mas eu queria comentar aqui, a minha produção disse que temos um brinde. E aí eu queria, né, no final da nossa palestra, que você fizesse uma pergunta para o público e a pessoa que responder certo pergunta sobre o conteúdo de hoje vai receber um brinde muito legal. Beleza? Pode ser? Bora. Fechou então. Vamos para o próximo slide. Aí eu tinha falado pra vocês que a gente usa calor pra mexer no EVA e ele entra nessa parte aqui. Então a gente usa calor pra selar, a gente também usa calor pra modelar. Sobre estruturas eu já falei, levezas e tal. Então vamos falar da parte dos calores. EVA adora calor pra tudo. EVA se dá super bem com calor. Se você não tiver o que a gente chama de soprador térmico, que é o que os cosplayers usam, as ferramentas que a gente acaba usando, você pode usar secador de cabelo, chapinha, ferro de passar roupa, a boca do fogão. Só não põe dentro do forno, pelo amor de Deus. Que EVA é a base de petróleo, vocês vão fazer uma bomba na casa de vocês. Não ponha dentro. Já vi gente falando, eu coloquei dentro do forno. Não, pelo amor de Deus. Não faz isso. E se você usar chapinha ou ferro de passar roupa, ele não cola. Mesmo quando ele aquece, ele não vai colar. Você tem que segurar o EVA no calor por muito tempo para ele começar a derreter. Qual é o ponto para você saber que o EVA tá bom? Ele tá bom do calor, ele quer sair do banho de calor dele. Quando o EVA brilhar, e é muito estranho falar isso que as pessoas vão falar assim, brilhar. Quando você pega o EVA, ele é um material fosco, certo? Quando você passa calor nele, se você passar devagarinho, você vai ver que ele vai começar a brilhar, ele vai fazer uma película. Se você passar na luz assim, ó, ele vai estar brilhante. É uma coisa muito louca, eu adoro. Pra quem nunca viu, é mágica. Quando eu passo o soprador térmico, você fica, nossa, é mágica, é lindo. E quando ele tá nesse ponto do brilho, quer dizer que ele tá selado. O que é selado? O EVA, como eu falei, é um material poroso, ele é levinho. Você precisa diminuir a porosidade dele para ele parar de ter aquele acabamento estranho, meio flocadinho. Então, quando você passa calor, você diminui os porinhos dele, eles se unem. Tanto que se você passar só de um lado da sua peça de EVA, você vai ver que ela vai curvar para cima. Por quê? Porque o EVA encolhe quando ele recebe calor. Porque como a gente está diminuindo, está juntando os poros daquele EVA, ele está diminuindo de tamanho. Principalmente se você usar o EVA fino. Você tem que cortar a peça depois que você aqueceu, senão você vai perder o seu molde. Então aquece primeiro, depois você corta o seu molde. Senão a peça inteira vai diminuir de tamanho. E quando o seu EVA está brilhando, você também pode modelar ele para o formato que você quer. E aí por isso que a gente consegue fazer curvatura de busto, curvatura de máscara, você vai fazer uma pontinha para cima, e com calor. Aquece, segura até esfriar, solta, ele vai ficar no lugar. Você tem que modelar o seu EVA antes de passar o primer, antes de colar, pelo menos um pouquinho antes de colar. Se não, quando você for passar o primer, passar a pintura, ela vai desmanchar, porque essas partes não aguentam o calor, é só o EVA que aguenta o calor. Mas eu recomendo, se você nunca fez antes, pega um EVA de papelaria, pega aquele ferro de passar que você não usa mais e passa nele assim pra ver ele se transformar. É muito divertido. E o EVA fica durinho. Mesmo o EVA de baixa densidade, que é o do moço ali atrás, do Bob, é cobra, né? Ele fica com uma consistência melhor, ele fica mais durinho. E para dar o primer na peça, a preparação final da peça, você vai ficar muito mais bonito. E nesse momento de calor, a gente também consegue fazer o efeito de couro que eu coloquei ali. Quando o EVA está quente, você pega uma bolinha de alumínio, amassa ela, não muito, deixa ela meio zoadinha, se já está quente agora, e aí você pressiona contra o EVA, e aí ele vai passar a textura da bola de alumínio pro EVA. E quando você pintar vai parecer couro. É muito legal, adoro. Posso passar pro próximo? Aí aqui eu postei, era um bife, mas não tá funcionando, mas vocês pegaram o rolê. Aqui passando a cola, como a gente falou do biquinho,
Para passar a cola nas emendas, eu gosto do biquinho porque você passa só no comprimento, né? Só na grossura do seu EVA, né? Ali. Essa é a cola de contato, que já vem na bisnaga mesmo, você encontra a cola de contato da bisnaga. E aí você passa, espera chegar no ponto de liga, é o próximo. Que é a gente juntando as peças. Nesse ponto é que você pode treinar para evitar as emendas do seu EVA. Porque aí se você tiver na manha de deixar as duas partes na mesma altura, acho que passou. Você consegue evitar as emendas esquisitas e aí você faz a colagem de uma vez só. Muito bom. Consegui? Aí eu coloquei um tutorial, basicamente, de como eu fiz a tiara da Holanda. Estou mostrando um pouco de todas as partes que eu expliquei para vocês. Então a gente vai de lá até o final, depois de baixo até aqui. Leitura normal do osso. Então lá no começo eu tô com a modelagem no meu EVA, eu usei de 5mm. Como 5mm não encolhe muito, e essa peça ela é só ela, eu esquentei ela depois. Aí eu cortei ela com estilete bem afiado, lixei as emendas e os cantos com a minha retífica, que é a segunda imagem. Na terceira imagem eu apliquei calor na peça toda, não só para finalizar ela, para modelar também, porque nas próximas imagens ela está curvada. Aí eu seguro nessa posição até ela esfriar. Depois eu começo a passar essa coisa preta, que é batida de pedra, mas você encontra em branco também no mercado. No de baixo, primeiro da fileira de baixo, é lixar a batida de pedra, porque eu queria um acabamento super liso. E aí depois eu comecei a pintar. Eu normalmente uso tinta PVA. O pessoal pergunta muito, que tinta você usa? Eu vou usar tinta de tecido? Não recomendo tinta de tecido, eu sei que é tentador, mas a tinta de tecido faz uma película plástica em cima do seu EVA que vai sair toda. Ah, não saiu na primeira usada. Na segunda, meu amigo, um dia ela vai sair, você vai ter que refazer tudo, porque ela sai assim, tipo um chicletão da sua peça. Aí depois que eu pintei tudo, pra reforçar a curvatura que eu queria, fiz um pulo do gato, esse aqui eu também uso nesse aqui. Eu colei uma tirinha de EVA por dentro, tensionando o EVA para ele ficar no formato da minha cabeça. Porque aí eu tenho certeza que ele vai ficar na curvatura da minha cabeça. Aí como é que você faz? Você cola no meio e espera a cola fixar. Aí você vai puxar o EVA para outra ponta e vai colar. E aí depois você cola o meio puxando, porque o EVA fino, sem você esquentar, ele é mole. E aí você tensiona o EVA para ele ficar na posição que você quer. É muito legal. E aí eu uso também esse tensor que eu coloquei dentro para colocar as presilhinhas que eu prender na cabeça. E aí a peça tá finalizada. Ela é muito foda, mano! Ai, obrigada! Aê, valeu! A galera prestigiando aqui. Vou seguir pro próximo. E aqui eu coloquei um pouco para mostrar a modelagem, porque muita gente tem dúvida. Então tem aqui a primeira imagem, as peças do EVA cru modeladas. E depois ela finalizada na peça. E aí depois tem o capacete da Poderosa. Então tem a primeira modelagem que eu fiz e depois a peça pronta. Quando eu faço o molde, eu faço no papel. Depois eu faço o primeiro teste no EVA, de 3 a 4 milímetros normalmente, para não ficar gastando EVA mais grosso para fazer isso. E aí eu passo para a peça final depois dos ajustes. É mais rápido porque a galera é internacional, né? Não vamos ter que deixar o pé aqui 2 horas. E aí a mesma coisa nesse busto. O pessoal tem muita dúvida de como fazer busto. Então, aqui como é que eu fiz a modelagem? Eu fiz uma tira comprida para a parte aqui de baixo, né, do peito, que vai apoiar no nosso tórax. E aí depois eu fiz os copos para fazer o busto. Nessa época, eu ainda usava o EVA, não fazia a modelagem dele, esquentava ele e enfiava numa cuba, numa tigela, para ele ficar curvado, para ele ficar redondo. Porque eu não sabia modelar, não manjava disso ainda. Uhum. E aí depois eu faço um reforço embaixo, onde a base encosta no busto, para ter certeza que ele não vai desmontar ali, só para aquela descarga de consciência, né? E aí depois eu começo a colocar os acabamentos. Então eu fiz os ossos, aí embaixo eu lixei os ossos, depois eu apliquei batida de pedra em tudo, e aí a peça é finalizada. Ela nem parece que é feita de EVA, porque ela fica brilhando, fica linda. Sim, lindíssima. Cosplay todo, maravilhoso. Esse eu cosplay de trash, é a versão do trash de Próximo aqui. E aí, tem mais alguma pergunta? Mais alguém aqui? Cadê? Tá vindo lá de trás? Nami, aqui, perguntinha aqui. Tem mais nem levantar a mão pra gente ver? Ok. Como é que você fez pra deixar esse acabamento tão brilhante?
O acabamento brilhante vem do verniz. Aí você escolhe, eu quero acabamento fosco, verniz fosco, eu quero brilhante, verniz brilhante. É a última etapa. Mas a sua base tem que estar lisa, porque senão o verniz vai mostrar as imperfeições da peça. Ótimo. Você falou sobre o uso da tinta PVA. Eu tenho utilizado tinta acrílica. Você acha que ela serve também? A PVA é muito melhor? Se não for aquela acrílica que seca transparente, que seca brilhante, porque às vezes tem uma de bisnaga que ela seca brilhante. Se não for a que seca brilhante, ela funciona. A que seca brilhante vai fazer igual a tinta de tecido, ela vai sair. Às vezes se você encostar uma peça na outra, ela vai até colar uma na outra e quando você tirar ela vai arrebentar a pintura. Se for a fosca, o acabamento dela fica bom. E ela tem que ser. Eu de novo. A minha pergunta é sobre a tinta PVA. Um dia eu vi que tem diferença entre elas, só que não falava. Porque, se eu não me engano, é a cor da tampa que define qual tinta PVA usa em cada peça de cosplay e pra quê. Eu acho que foi uma informação cruzada que você recebeu. Por exemplo, a Tech Bond, ela lançou tintas da linha de artesanato. E a cor da tampa diferencia a PVA da de tecido. Normalmente é assim. A tinta PVA é só uma. Por exemplo, a tinta acrílica tem diferença da brilhante e da fosca. A PVA é tudo fosca. Eu também sabe, de outras marcas também, eu vejo que a diferença era de tipos de tinta. O tipo da tinta, PVA ou aquele tom de tecido. Mas alguém tem alguma pergunta? Ali atrás. Peraí que a gente não tá ouvindo. Coloca o microfone bem pertinho da boca. Assim, ó. Quase encosta. Oi. Eu cheguei agora há pouco, eu talvez eu tenha uma apresentação, mas esse é o primeiro cosplay que eu estou fazendo e a minha arma, eu comprei ela de brinquedo de plástico para depois moldar nas partes dela. E como ela era de plástico, eu vou passar tinta, eu tive muito problema da tinta escorrer. E principalmente quando eu passar o verniz, a tinta depois ela meio que coisar toda e começar a soltar nas partes. Então eu queria saber qual a melhor forma de passar e que tinta melhor para usar, que eu sei que não spray. Você tem que lixar o seu plástico. As tintas não aderem a plásticos muito lisos. Se você for pintar cano PVC é a mesma coisa. Você tem que lixar uma lixa fina, 150 ou menos. Se você quiser até usar lixa d'água, use, só que ela chama lixa d'água, você precisa colocar água. Eu sou uma menina que não sabia que era isso, então eu explico sempre, nem todo mundo precisa saber. E você precisa lixar. Tudo que é de plástico tem que ser lixado antes de ser pintado. Porque senão não dá aderência, ela vai escorrer. É que nem você passar tinta em cima do vidro, ela espalha. E aí, como ela faz essa coisa, ela tem essa reação, quando você passar o verniz, ela vai dar a reação em cima da reação. Ótimo. Respondeu? Aqui, mais uma? Surgiu mais uma. Aqui. Eu deixei a minha arma secando por uns 3 dias, mas mesmo assim, o verniz ficou todo amassado, a embalagem dela tá começando volta pra cá. Eu queria saber como que eu posso fazer com que o verniz não prejudique o meu acabamento, mesmo depois de secar. Foi um verniz spray que você passou? Você passou uma camada muito grossa, tipo, bem perto da peça e espirrou? Você tem que passar 30 centímetros da sua peça e aos poucos. Senão, você está encapsulando o seu verniz. Que nem quando a gente passa muita camada de esmalte uma em cima da outra, e a camada de fora está seca, mas quando você aperta ele amassa, você fez isso com o seu verniz. Passa camadas leves, de longe, espera secar entre cada uma delas. Senão a camada de fora sela, mas dentro tá úmido ainda. Mais alguma pergunta para a nossa professora? Tudo bem. Daluma? Bem. Você tá com vergonha, mesmo que pareça uma pergunta boba. Gente, não, a gente tá aqui pra aproveitar, isso. aproveitar aqui. Esse aqui é o meu trabalho. A gente se especializou em ajudar vocês. Eu tô com uma dúvida. No meu cosplay, eu tenho um monóculo. Ou seja, ele não pega toda a monóculo na cabeça. Você tem alguma dica de como eu consigo prender o monóculo? Ele vai por baixo da bandana, né? Sim.
intimidam, não necessariamente. Eu posso estar fazendo pra vender. Imã. O poder do imã. Essa máscara tá presa na minha cabeça com imã. Eu vou tirar pra vocês verem. Eu uso uma tira na minha cabeça. Vamos segurar o microfone se você quiser mostrar. Ah, não, eu uso uma tira na minha cabeça que é feita com a barra da meia calça que fica na cintura. Ela já é furada, ela já tem um bom dentro dela. Oi, pequena! Obrigada pela participação! Ela ficou incomodada que tinha sangue na máscara. Então eu uso a tira da meia calça, que já vem um mãozinho. Aí eu fiz um buraco no canto, enfiei 2 ímãs aqui dentro. E aí na máscara tem 2 ímãs, um do lado de cá e um do lado de cá. E eu uso essa tira para usar outros cosplays. Por exemplo, a Lady Locke, eu uso a mesma essa. Eu coloco ela embaixo da cabeça, coloco a peruca em cima e prendo a tiara em cima, então ela fica solta. Não tem marca que ela tá presa em nada em mim. Então a mágica da EVA é ímãs. Você vai ser precisa de ímãs de alta qualidade. Pode ser de HD ou de neo alguma coisa, que eu sempre esqueço o nome. Neodímio. E você encontra na Shopee, tá? Só toma cuidado que eles vendem pelo tamanho, né? Se você comprar um muito pequenininho, ele não vai segurar. É 1 centímetro pra mais. Legal. E você comentou de moldes, né, pra fazer máscara e tudo mais. Como é literalmente no meu rosto, eu nunca consegui tirar o molde direito. Você comentou que você faz de papel. Como é que você faz pra começar a fazer o primeiro molde pra conseguir passar para EVA? Então, como eu comentei, molde daria um workshop inteiro sobre isso. É uma parte que eu adoro fazer e ela é bem complexa, tem várias camadas diferentes. Mas basicamente, se você for fazer muito cosplay para você mesmo com o seu rosto, faça um molde de gesso do seu rosto, que é muito mais fácil. Você vai trabalhar na mesa ao invés de trabalhar no espelho, facilita demais a sua vida. Se você não conseguir, você pega um papel mais macio, pressiona contra o seu rosto e marca aonde está o seu nariz, aonde está o seu olho, com a caneta bem de leve. E aí você, mesmo quando você colocar na mesa, você vai ter a noção do tamanho. Porque o EVA, ele tem que ser curvo, tudo bem, mas você precisa pensar sempre que a grossura do EVA perde na curva. Por exemplo, assim, vou comentar outra coisa para te explicar essa parte. Quando o pessoal faz um molde em papel e aí fala que ficou pequeno, o papel não tem gramatura, ele é fino. Quando você pega um EVA de 5 milímetros, por exemplo, a gramatura do seu EVA vai pegar no comprimento. Porque na hora que você virar, o comprimento vai ficar menor, porque você está tendo que colocar mais espaço entre eles. Então você mede e coloca no liso. E mede o seu EVA no liso. Porque quando você for curvar, você não vai ficar com ele menor. Sim, e esse molde de gesso também não é difícil de fazer, Não, né? é bem fácil. Você pode pedir para alguém te ajudar e você pode usar a atadura gessada para fazer o molde. Você compra em farmácia, é super fácil de usar. É uma atadura que vem com gesso, você molha ela fica dura. Você pede para alguém colocar no seu rosto, depois você tira, coloca numa almofada, alguma coisa assim. Se você quiser que ela saia da atadura gessada depois, você coloca um plástico dentro desse molde de atadura gessada e enche de gesso. Aí você tem o molde do seu rosto. Perfeito. Vamos então fazer uma pergunta valendo um brinde. Valendo um brinde bem legal dos nossos staffs. Ali, ó, sacolinha massa. Você tem mais uma dúvida? Tem do brinde, mais. então. Ok. Leva lá. Beleza. É a menina de rosa lá Ali atrás. atrás. Cabelo branco. Eu não sei o nome desse personagem. personagem é Alice. O meu próximo cosplay eu vou precisar fazer uma arma bem grande. Tem alguma arma mais assim de espessura da garrafa de alguma coisa? Você pode usar o de 5mm ou de tatame e fazer sanduíche. Mas o que eu recomendo pra você, na verdade, é faça ela desmontável. Não tem nada a ver com o que você me perguntou. Mas se você não fazer ela desmontável, você vai dar um trabalho pra levar esse cosplay pra um lado pro outro. Aí você pega um cano PVC, coloca dentro da sua peça e usa ele pra fazer o encaixe pra ela desmontar.
Pergunta que eu sou a máquina de responder. Maravilhosa! Vamos então fazer uma pergunta, alguma pergunta do conteúdo que você passou aqui pra gente hoje. E aí, nosso staff, cadê? Eu preciso de um staff pro palco pra ver quem vai levantar primeiro, porque às vezes as pessoas. Aqui, beleza. Aí você chama, porque daí não compromete a gente, você decide. Beleza, pode fazer. Qual que é a cola de contato que não dá dor de cabeça? Eu não sei, quem levantou primeiro que eu tô olhando aqui assim. Sem óculos, a minha visão fica pequena. Eu até anotei aqui que uma coisa que eu estou vendo, vocês explicaram que a cola de contato sempre o ombro. Isso aí, sem tudo. Palmas! Parabéns! Muito obrigada, gente, pela participação. Obrigada a vocês, de verdade, Acompanhem viu? o trabalho da Sakura nas redes sociais, aqui ó, o arroba para vocês seguirem, podem tirar foto da tela. Se todas as redes sociais são Sakura Proms. Se vocês tiverem mais dúvida depois, pode mandar no Instagram, eu respondo todo mundo sempre que possível. Tem muito tutorial no YouTube já. O moço que perguntou de emendas, tem um vídeo só sobre emendas no YouTube. É isso, muito obrigada pela Obrigada, participação, gente. De verdade. Nosso palco encerra com essa chave de ouro maravilhosa. Amanhã tem mais programação, então a gente se vê. Falou, Boa falou. noite, corredores, se cuidem.